Então, nós vamos passar as próximas semanas conversando sobre relacionamento. Não é sobre casais, ok? É sobre relacionamento. Relacionamento entre amigos, relacionamento entre colegas, relacionamento amorosos, vários tipos de relacionamentos. E segura que vem bomba, porque vai ser muito interessante. E eu quero te mostrar, para introduzir esse tema, uma reportagem que saiu no site Meio Beat, que dizia assim: que tal tirar fotos em um jatinho particular? Só na Rússia. O que essa reportagem dizia? Que uma empresa chamada Private Jet Studio comprou um jatinho para alugar para as pessoas tirarem foto para o Instagram. É sério? É sério. Eles compraram o jatinho, todo montado lá, lindão, e ele não sai do chão. Ele fica lá, e aí você pode pagar para ir tirar foto no jatinho. Olha que legal. E aí você paga 14 mil rublos para você tirar foto. Quanto que isso dá em dólar? 240 dólares. Você paga 240 dólares e você pode ter acesso a um fotógrafo profissional, maquiadores, para maquiar você, tirar suas fotinhas para você postar na rede social. Se você é um bom fotógrafo, sabe tirar bastante selfie, nunca se acidentou tirando selfie, você pode pagar a bagatela de 189 dólares e você mesmo faz suas fotos. Que tal? Legal, né? Uma outra coisa que saiu essa semana, um comentário no podcast da CBN, que é o podcast da Hora de Expediente, e eles comentando que pessoas no Copacabana Palace alugavam meia diária, e levava mala de roupa. Para que meia diária? Ele ia, tirava foto, trocava de roupa, tirava foto, trocava de roupa, tirava foto, tirava várias fotos com várias roupas, e ao longo do ano ele ia postando como se ele fosse várias vezes no hotel. Isso é fato, não é piada, é sério. E aí você fala assim, cara, que loucura! O negócio é absurdo! Eu não vou nem começar a funilar para chegar até você, porque não é o foco. Mas eu queria que você pensasse assim, por quê? Por que esse negócio do jatinho, por exemplo, se tornou um negócio viável? Por que será que isso se tornou um negócio viável? Por que tem demanda? Por que as pessoas querem isso? É isso que ele tem que pensar, e não na loucura do cara de comprar o jatinho de milhões e colocar. Tem fila de espera no bagulho. Então, por que esse fenômeno está acontecendo? Sabe por quê? Porque no nosso tempo, o tempo que a gente vive hoje, parecer é mais importante do que ser. Parecer é mais importante do que ser. Já pararam para pensar nisso? O tema que a gente quer abordar hoje é: quem é quem? Quem é quem? Nesse tempo, nessa confusão que a gente vive, e a gente vê essas coisas e vê pessoas demandando isso, pessoas indo ao hotel, levando várias roupas, para tirar foto, simplesmente para poder postar, para dar a impressão para os outros que ele tem uma vida que ele não tem. Eu gosto sempre de citar isso, tem um quadro naquele programa Zorra, que passa sábado à noite na Globo, que é diferente do Zorra Total. Quando ele mudou para Zorra, mudou os roteiristas, então virou um programa de piadas muito inteligentes. E tem tinha um quadro em que a Dani Calabresa e uma outra menina lá estavam lá tirando foto na balada, luzes rodando e tal, ela com aquele negócio que você botou no casamento, como é que é o nome daquele negócio que fica aqui? Não, aquele negócio cheio de, parece pena, que você coloca no pescoço. Não é... Hã? Chama marabu? Mas comumente não é esse nome. Não, tem um outro nome. É, aquele negócio que você põe no pescoço que é cheio de pluma e tal. Beleza. E elas estão lá, todas com óculos, aquele negócio de balada na cabeça, tirando foto, sorrindo. Aí, de repente, uma vira para outra, tá bom, né, amiga? Tá bom. Elas viram, elas estavam no banheiro de casa.
e foram comer sorvete porque elas tinham sido abandonadas pelos namorados. Elas queriam só mostrar para todo mundo que elas estavam bem, mas na verdade estavam na fossa. Por quê? Por que eles colocaram essa piada? Por causa disso, porque parecer é mais importante do que ser. E muita gente vive escravo do parecer, que a gente fala escravo da imagem, escravo do que vão pensar de mim. E aí se esquece do que é. Nessa confusão, fica muito difícil a gente pensar, por exemplo, e saber se quando você olha uma pessoa na rede social, aquilo é ela mesma ou não. Tem pessoas que eu já tive assim, o prazer de ver uma foto na rede social e quando eu vi pessoalmente eu não reconheci. Eu olhei a foto do perfil e tá, beleza. Aí eu fui encontrar a pessoa, eu não reconheci a pessoa, porque estava muito diferente. Porque em foto você fica... Você é daquelas que, quando dá para tirar foto, não, tiram aqui, não, peraí, vamos ali. Aí fica mudando, até encontrar melhor, mexe o cabelo, então não, levanta o queixo, baixa o queixo. Eu queria ser fotógrafo, eu acho lindo fotos bem tiradas, eu sou horrível para tirar foto. Mas eu acho maravilhoso fotos bem tiradas. Só que as pessoas passam, assim, horas para tirar uma foto, para registrar aquele momento, mas você não registra para você registra para postar. Porque no fundo, você quer que as pessoas vejam. E aí eu quero que você faça um teste. O problema não é postar. O problema é quanto tempo você demora a voltar para a sua foto na rede social e ver quem curtiu ou não curtiu. Qual é o tempo que você demora para checar se teve curtido ou não? E aí, qual é a indignação que você sente quando alguém não curte? Isso é que você tem que pensar, não é postar. Postar não tem problema. Mas essas nuances é que você tem que perceber. Você tem que começar a analisar que demanda é essa. Por que você quer que as pessoas curtam o seu texto? Por que você quer que as pessoas comentem? Por que você quer que tenha boa repercussão? Num texto que você escreve, você não é nem jornalista, mas você quer que tenha boa repercussão. Numa foto que você posta, você não é fotógrafo, mas você quer que tenha boa repercussão. E aí a gente tem que analisar os motivos. Então fica muito difícil saber quem é quem. Fica difícil saber quem nós somos. Quem nós somos de verdade? Como é que você se define? Qual é a sua identidade? Quem você é? Muitas vezes nós nos determinamos e nos definimos pelo que os outros pensam. Fica muito difícil não ser quem as pessoas pensam de nós, porque as pessoas põem altas expectativas em relação a nós. Elas acham que a gente é aquilo, que a gente deveria ser aquilo, que a gente se comporta daquele jeito. As pessoas têm a ilusão de achar que o pastor é bem educado o tempo todo. Pergunta minha esposa. Aí você vai ver. A gente faz uma força para ouvir, por exemplo, a mesma história 3 vezes e dar um sorriso. Lógico, eu sou educado. Mas, filho, se é a minha esposa contando 3 vezes a mesma história, falo, não, para, eu já ouvi, que já entendi, já. Pastor não é, mas vocês têm uma imagem do pastor, que o pastor ora demais. Se eu falar para você que a última semana eu não orei uma vez, que na última semana eu não fiz nem oração da noite, nem da manhã. Você vai falar assim, o pastor fica mandando a gente fazer coisa que ele não faz. Mas o pastor é ser humano também. O pastor também sofre, o pastor também fica triste, o pastor também briga em casa, o pastor também é maltratado pela esposa. É normal, mas a imagem que você cria... E aí o que acontece? Se eu sucumbir à ideia que você tem sobre mim, eu estou frito. Se eu tentar suprir as suas expectativas, eu estou morto. Por isso é que o suicídio de pastor no último ano aumentou exponencialmente. Mas você não vê divulgado porque é um acordo na mídia que não se anuncia suicídio. Você nunca vê notícia de suicídio, para não inspirar os outros perdidos a querer fazer igual também. Mas você não vê isso. Mas o nível de suicídio no meio dos pastores aumentou demais. E sempre a motivação é o quê? Não aguentei o ideal de perfeição que as pessoas tinham sobre mim. Por isso que eu falo mesmo, não estou nem aí. Eu sou humano, sou igual a você. Percebe? Agora, isso eu estou falando da minha causa. Agora pense em você. As pessoas acham que você tem que ser uma mãe do jeito que as pessoas pensam, que você tem que ser uma esposa do jeito do escopo. Você já ouviu falar assim? Mas isso não é normal o que você está fazendo. Você ouviu essa frase? Não é normal.
Como não é normal, cara pálida? Não é normal por quê? Porque ninguém faz, porque então as pessoas estão te medindo pelos outros. Então fica cada vez mais difícil você entender quem você é de verdade nessa multidão de imagem e de estereótipo que a gente tem que segurar firme. Essa semana eu tive uma experiência poderosa, mas assim, fiquei calmo, mas foi uma experiência poderosa. Na sexta-feira eu tinha alguns compromissos, tinha alguns atendimentos e tinha que ir lá na vara da infância, lá na cidade judiciária. Então, saí dos meus compromissos, resolvi minhas coisas, fui para a vara da infância. Cheguei lá, o guarda já me olhou. Eu falei, está me olhando porque eu sou preto? O que está acontecendo? Estou entendendo. Aí eu comecei a entrar, ele começou a vir na minha direção. Eu falei, meu Deus, hoje eu não estou podendo. Eu falei, queridão, a vara da infância é aqui? Ele falou assim, sim, senhor. Só que de bermuda não entra. O quê? Bermuda não entra, chefe. Ah, é? É. Eu estava naquele dia. Virei as costas e voltei pro carro. Vou discutir com o cara. Vou fazer o quê? Eu tenho que lidar com a frustração. Não dá. Eu fiquei pensando, tem alguma lojinha aqui perto que eu posso comprar uma calça barata para não perder a viagem? Não tem. Eu volto para casa. Falei, vou pro Iga fazer compra e acabou. E se estressa a vida. Agora, é uma regra do lugar. Para mim é sem sentido, não tem fundamento, mas você tem que receber. Às vezes você olha para as regras do lugar e você acha que as regras do lugar são contra você. E aí você começa a ficar bravo da vida. Mas são as regras, é assim, todo mundo respeita, respeitar também, bom, vamos embora. Você tem que saber quem é você. Mês que vem eu volto lá, e boa, tudo bem. Só que cada vez mais fica difícil saber quem você é nesse meio de imagem toda. Eu costumo dizer, quando a gente está em amigos, eu falo assim, eu sou motorista da rodada, eu não vou beber. Então, não tomo nada quando eu estou dirigindo. Por quê? Se eu estou com você, e aí você toma uma cervejinha, ou um vinho, tal, dentro do seu limite, como a Bíblia recomenda. E aí você toma, e aí a gente sai do mesmo lugar. Eu tomei um copo de cerveja, você tomou um copo de cerveja, a gente está, durante o almoço, a gente sai. Blitz, lei seca. Para você, para eu. Bafômetro nos dois. Os dois são culpados. Qual é a notícia do dia seguinte? Se é você, mais um na lei seca. Agora sou eu, pastor presbiteriano independente. É parado em blitz, embriagado, alcoolizado, com níveis de álcool. Não dá. Então você também tem horas que você tem que preservar a sua imagem. Tem hora que você não pode pagar de louco, sair fazendo o que dá na tua telha. Você vive em sociedade. Então, você tem que ter. Mas como? Qual é o limite de eu preservar a minha imagem perante os meus amigos, na escola, na faculdade, no trabalho, e falar o que eu penso, e ser quem eu sou? Qual é o limite? Qual é o limite no relacionamento? Eu falo mesmo. Eu não minto. Qual é o limite da má educação, da intransigência e de falar a verdade? Tem um limite isso. E como saber esse limite? É complicado. Fica difícil não se comportar como essas pessoas esperam que a gente se comporte. Fica cada vez mais difícil. E Jesus, ele percebeu algo parecido acontecendo com os seus discípulos. Ele decidiu tratar das relações interpessoais nesse discurso que a gente vai, por partes, começar a ver agora. E aí eu quero que você fique ligado com essa introdução e ver se tem aderência com o texto. O texto é de Mateus capítulo 18, versículo de 1 a 9. Mateus capítulo 18, versículo de 1 a 9, que diz assim: Naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram: Quem é o maior no reino dos céus? Chamando uma criança, colocou-a no meio deles e disse: Eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam e se tornem como criança, jamais entrarão no reino dos céus. Portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é o maior no reino dos céus. Quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor lhe seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se jogar nas profundezas do mar. Ai do mundo, por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, mas ai daquele por meio de quem elas acontecem. Se a sua mão ou o seu pé fizerem tropeçar, corte e jogue fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que, tendo as duas mãos ou os dois pés, ser lançado no fogo eterno.
E se o seu olho te fizer tropeçar, arranque e jogue-o fora. É melhor entrar na vida com um só olho do que, tendo os 2 olhos, ser lançado no fogo do inferno. Eu sei que talvez você já tenha lido esse texto, mas talvez você não tenha percebido a peculiaridade que Jesus está colocando nesse texto. A gente vai, como dizia Jack, nós vamos por partes agora. Então, naquele momento, os discípulos chegaram a Jesus e perguntaram, tem uma palavrinha aqui, quem então é o maior no reino dos céus? Então, quem então é a conclusão de uma discussão. Percebe? Eles não pegaram e perguntaram assim, do nada, quem é o maior? Não, é uma conclusão, isso já vinha sendo fomentado dentro do coraçãozinho deles. Essa discussão, ela já estava acontecendo. Nesse momento, provavelmente, Jesus estava na casa de Pedro. Presta atenção nisso. Jesus estava na casa de Pedro, provavelmente. E no capítulo anterior, nos capítulos anteriores, você tem diversas circunstâncias que devem ter incomodado esse pessoal. Por exemplo, você lê em Mateus capítulo 16, do 17 ao 19, você vê Jesus falando assim, quem o povo pensa que eu sou? Uns falam que você é profeta, Elias, é João Batista e tal. E quem vocês acham que eu sou? Quem dá a resposta? Pedro. Pedro chega e fala, tu és o Cristo, Filho do Deus Altíssimo. Jesus elogia ele. Fala, quem te revelou isso não foi carne nem sangue, foi o Espírito de Deus. Guarda isso, fica na tua. Beleza. Passa um tempinho, em Mateus capítulo 17, de 1 a 9, Jesus fala assim, vamos para o monte. Porque lá no 16 ele fala assim, alguns de vocês não morrerão antes de ver o reino de Deus vindo com poder. Aí no 17, no versículo 1, Jesus chama uma galerinha para ir para a montanha. E lá na montanha, ele chama Pedro, Tiago e João. E lá na montanha, ele está lá, de repente os caras abrem o olho, a roupa de Jesus ficou branca, mas branco assim, de ofuscar a visão. A forma de Jesus começa a mudar um pouco, e eles veem do lado de Jesus, Moisés e Elias, e de repente uma voz estrondosa fala, este é meu filho amado, de quem eu tenho todo o prazer. Os caras piram, porque era isso que Jesus estava querendo dizer lá, que alguns de vocês não morrerão antes de ver o reino de Deus vindo com poder. Era sobre isso. Quem estava lá em cima? Pedro, Tiago e João. Segunda coisa com Pedro. Aí você passa um tempinho, no versículo 24, acontece o seguinte, os caras estão lá e acontece um incidente sobre o imposto. Os discípulos são perguntados se eles não pagavam impostos. Só que quem foi perguntado? Pedro. Os caras não chegam no outro discípulo, nem a Jesus, eles chegam para quem? Para Pedro. E fala assim, vocês não pagam imposto? Como se Pedro fosse o representante deles. E isso começou a gerar uma ciumeira entre os caras. Que história é essa? Percebe? Vem caminhando, eles começam a achar que Pedro tinha uma relação mais importante com Jesus. Que Pedro era o segundo. E aí quando você vê os escritos de Paulo, você percebe que Pedro não era o segundo. Pedro não foi o primeiro líder da igreja. Quando você vê Paulo dizendo que ele foi para Jerusalém e encontrou, ele coloca na ordem Tiago, Pedro e João. O líder da igreja era Tiago, não era Pedro. A gente tem essa ideia de que Pedro foi o primeiro papa, que era o líder da igreja. Não era, ele não foi o primeiro líder. O primeiro líder foi Tiago, que escreveu a carta de Tiago. E aí, esse negócio começou a incomodar os caras ali naquele momento. Começou a incomodar. E de tempos em tempos você percebe que isso começava a incomodar esses caras. Porque no capítulo 20, de novo, tem a mesma discussão. Sobre quem era o maior. Por quê? Porque quem estava parecendo ser o maior? Pedro. Então, o que Pedro parecia ser, não era o que de fato Pedro era. Mas eles começaram a achar que Pedro era aquilo que Pedro não era, e Jesus não tinha colocado Pedro naquela situação. Por isso que é importante a gente perceber quem é quem nessa história. Quem é quem? Quem que Pedro é? E aí eles perguntam para Jesus, né? E eles falam, chamando uma criança, colocou no meio deles e disse, eu lhes asseguro que, a não ser que vocês se convertam, ou seja, se transformem,
e se tornem como crianças, jamais entrarão no reino dos céus. Cara, Jesus começa a traçar um negócio aqui muito bacana. Jesus pega como se tivesse as crianças da igreja, e aí tá a conversa, né? Aí ele chama Elisa, vem cá, senta aqui. Fala assim, a não ser que vocês ele começa a apontar para Elisa. A não ser que vocês se tornem como essa criança, vocês não vão entrar no reino dos céus. Aí os caras já piram. O que ele quer dizer com isso? A não ser que vocês se voltem na direção oposta do que vocês estão indo. A direção da imagem, a direção do reconhecimento, a direção da aparência, a direção do importante, do que parece ser importante, isso não é legal. Só que você vive no meio de gente que acha que a aparência conta muito, não é verdade? Então, quando você já experimentou usar uma roupa que saiu da moda, e aí alguém chega para você, nossa, está fora de moda. Você comprou, você pagou, o negócio é teu, você pode usar a hora que você quiser. Mas as pessoas querem te controlar. Eu lembro disso quando aqueles cintos largos na cintura, lembra daquele cintão que as mulheres usavam? Ou então aquelas botas, era bota com plataforma dessa altura assim. Então chegou um momento que era febre. Aí passou disso, se alguém usasse a bota ou usasse o cintão, o nego já olhava, nossa, que antiquada. O que é isso? É que as pessoas têm um senso que todo mundo tem que entrar na mesma janelinha. Andar no mesmo esquema, porque a aparência importa. E aí Jesus está falando, a não sei que você mude sua mente, que você volte na direção contrária e comece a pensar de novo diferente. A não ser que você comece a pensar diferente, vocês não vão entrar no reino, cara. Vocês estão por fora. Vocês estão por fora. E aí ele diz, o maior vai ser aquele que tem a mínima ideia de que é grande. A criança, ela não sabe o valor que ela tem. Você acha que seu filho sabe o valor, que ele entende o valor que ele tem para você? Não faz ideia. Ele não tem noção da importância que ele tem. Mas ele tem, e está dentro do seu coração. Até porque não dá para conceber. Talvez a criança vai ter ideia quando tiver filho. Aí vai entender o amor de Deus e o amor da mãe e do pai. Percebe? Então, Jesus está querendo dizer, olha, a sua visão está errada. Está tudo errado. Aí ele entra com um negócio muito legal. Ele fala, portanto, aí ele entra na conclusão. Ele começa a concluir. Portanto, quem se faz humilde como essa criança é o maior. Quem é o maior? Quem se faz humilde. Quem é o maior? Quem se faz humilde. Só que o que quer dizer humilde? Humilde, encurtando a história, vem do latim humus, e humus é terra. Então a ideia da palavra humildade é quem se rebaixa. Quem se coloca na altura do solo, no nível do solo. Então ele está dizendo assim, só aquele que se rebaixa, só aquele que é humilde, esse sim é o maior. Porque ele tem, quem está embaixo, olha para todo mundo como se estivesse em cima, percebe? Sempre tem que olhar para cima. Então ele tem o outro em alta estima, em alta conta, o outro é mais importante. Mas Rodrigo, se eu começar a olhar para todo mundo e achar todo mundo mais importante do que eu vou começar a me sentir mal, eu vou começar a me sentir um lixo. Por quê? Porque sua identidade está aonde? Se a sua identidade está em Jesus, não importa o nível que você esteja, você vai ser sempre a mesma pessoa. Se você se rebaixar para alguém, não é o rebaixamento que faz você, foi você em Cristo que decidiu se rebaixar. Percebe a diferença? Se você decidir descer e olhar para todo mundo como se fosse mais importante que você, automaticamente a sua imagem vai ser de que você não tem importância, porque você deu mais importância para o outro. Então você compõe a sua identidade, quem você é. Eu sou um pobre miserável, eu sou o menor, eu sou quem não tem valor. Por quê? Porque eu dou mais valor para o outro. Porque quem está dando valor para você é você mesmo. Então, se você dá valor para o outro, não sobra valor para você. Então, se você se rebaixa e coloca o outro aqui em cima, você está mal, você está embaixo. Porque quem está dando valor para você é você mesmo. Agora, inverte essa equação. Você coloca o outro em autoestima, porque você tem segurança em saber quem você é. Colocar o outro como mais importante que você não interfere na sua posição. Qual é a sua posição? Eu sou filho amado de Deus em quem tenho todo prazer. Eu posso colocar as pessoas como mais importantes do que eu, porque isso não muda quem eu sou. Faz sentido?
Não muda quem você é. Você ser o mais importante ou você não ser o mais importante? Você ter um emprego numa grande empresa, numa grande multinacional, ou você ter um emprego numa empresa pequena e familiar, ou você ser uma dona de casa decidindo criar seus filhos, não muda quem você é. Mas para a sociedade muda. Os seus comentários vão ser sempre nessa linha. Quando as pessoas perguntam para você, quando você pergunta, geralmente, quem é você? A pessoa responde com o que ela faz, com a sua profissão. Quem é você? Eu sou enfermeira. Quem é você? Eu sou contador. Quem é você? Eu sou advogado. Quem é você? Eu sou engenheiro. Na verdade, a pergunta quem é você é muito mais profunda do que o que você faz. Está dando para entender o que eu quero dizer ou não? Está muito estranho. Igual cachorrinho de carro, gente. Vamos lá. Está dando para entender ou está estranho? Ok. Então, a visão de reino que esses caras tinham era que Jesus iria restabelecer um reino político. Que Jesus iria romper com Roma, que dominava Israel na época, e eles iam romper, e Jesus seria o novo rei. E eles estavam querendo saber quem ia ocupar o lugar de importância nesse novo reino. Então a visão deles era que um reino político iria se estabelecer. Na visão de Jesus era muito contrário. Na visão de Jesus, o reino que ele vinha trazer era um reino de consciência. E ele ia espalhar esses súditos do reino no mundo inteiro. E esses caras iam fazer uma revolução onde quer que eles estivessem. Plantado onde você está, você ia fazer uma reviravolta. Por quê? Porque o reino de consciência, o reino de Deus, ia estar dentro de você. Você não ia mais ser escravo da imagem, por exemplo. Escravo do que é mais importante para a nossa cultura. Você ia saber o que realmente é mais importante. O caminho que Jesus está propondo é tirar os olhos de si e ter a identidade segura nele, garantida. Se você olhar homens de sucesso, vencedores, pessoas que são referência em suas profissões, empreendedores, eles são caracterizados de diversas maneiras. Eles são caras inteligentes, espertos, sagazes, pensam rápido, multitarefa, um monte de características. Mas dificilmente a humildade estaria entre essas características, concorda comigo? A nossa cultura não valoriza a humildade. Humildade é um artigo desnecessário hoje. Por que você vai ser humilde? Está todo mundo jogando na tua cara quem são, os títulos que tem, os currículos que tem, as conquistas que fizeram, as viagens que fizeram. Por que você vai ser humilde? Não faz muito sentido na nossa cultura hoje ser humilde. E Jesus fala, cara, se não for humilde, está fora. Você está fora. A humildade, esse artigo que é desvalorizado na nossa cultura hoje, para Jesus é super valorizado. A humildade é uma virtude não relevante em nossos dias, mas muito relevante para Jesus. E aí você pensa assim, por que a proposta de ser humilde como uma criança? Por que Jesus faz essa proposta? Por que a humildade é algo importante para Jesus? Vou te levar a resposta a essa pergunta com dois pensamentos. O primeiro, você tem que entender qual é o objetivo de Deus para nós. Qual é o objetivo de Deus para a sua vida? Olha para esse texto e responde para mim, o que Deus quer de você? Qual é o objetivo de Deus para você? Olha para esse texto. Romanos capítulo 8, versículo 29, diz o quê? Porque aqueles que já tinham sido escolhidos por Deus, Ele também separou, a fim de se tornarem parecidos com os seus filhos. Ele fez isso para que o filho fosse o primeiro entre muitos irmãos. Qual é o objetivo de Deus para a sua vida? Qual é o objetivo de Deus para a sua vida, segundo esse texto? Se tornar parecido com Jesus. Esse é o propósito. Estamos de acordo? O texto está claro? Que o objetivo de Deus para a nossa vida é nos tornar parecidos com Jesus. Você não tem uma outra demanda. Olha o caminho inverso que a gente faz. Você está com dificuldade familiar, vamos supor.
dificuldade de relacionamento com o marido, com a esposa. Então, naturalmente, o que a gente faz? A gente procura ajuda. Alguns procuram um psicólogo. O que a psicóloga vai fazer? Vai tratar para você ser um melhor marido, uma melhor esposa e tentar dirimir essas interferências. Né? Ela vai tratar para que você tenha ferramentas. Você vai conversar com um amigo, com uma amiga, vai falar o quê? Vai te dar ferramentas para que você resolva o problema do outro. Você está com problema com filhos? O que indicam? Indicam como você vai consertar os filhos. Você está com problema com um amigo? Se você conversa com os amigos na escola, eles vão te dar conselhos sobre o quê? Sobre como consertar a situação com o outro. Na perspectiva cristã, eu não tenho que capacitar você para ser um bom filho, não tenho que capacitar você para ser um bom marido, eu não tenho que capacitar você para ser um bom profissional, eu não tenho que capacitar você para ser uma boa esposa. A única coisa que eu tenho que te mostrar é o caminho para você se tornar mais parecido com Jesus. Porque se você se tornar mais parecido com Jesus, você vai ser o melhor amigo, você vai ser o melhor marido, você vai ser o melhor esposa, você vai ser o melhor pai, vai ser a melhor mãe, vai ser o melhor filho. Percebe como é que o caminho é inverso? O objetivo de Deus para nós é a gente migrar para se tornar mais parecido com Jesus. Ficou claro isso no texto? Agora, se ficou claro, esse outro texto vai ficar mais claro ainda para você entender por que humildade. Olha o que Paulo fala sobre a postura que Jesus teve diante de uma circunstância. Paulo, em Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 8, ele diz o seguinte: seja a atitude, aqui atitude é no sentido de postura, seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo em que deveria se apegar, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado na forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até morte de cruz. Olha que interessante a sequência que Paulo coloca. Paulo está dizendo sobre o que Jesus fez diante de uma circunstância. Ele fala assim, ele tinha uma imagem a zelar, ele é Deus, mas ele não considerou que a imagem dele era algo importante em que ele deveria se apegar. Então ele se desfaz da imagem dele, não considerou ser igual a Deus, não considerou que isso era algo para ser apegado. E aí o que ele faz? Primeiro movimento que ele faz, ele se esvazia de si mesmo, da sua imagem, do seu direito, da forma, do que ele podia, ele tira de si o direito. Ele se esvazia de si mesmo. E aí, quando ele se esvazia de si mesmo, ele se torna o quê? Servo. Então, ele se esvazia, ele não tem mais direitos. Quem não tem direitos se torna servo. Então, ele se torna servo. Só depois ele se torna semelhante a quem? Ao ser humano. O que Jesus está querendo dizer? Que o ser humano é servo por natureza. Você vai estar sempre servindo a alguém ou a alguma coisa. Você vai estar sempre servindo a imagem, você vai estar sempre servindo os seus desejos, você vai estar sempre servindo a sua vontade, você vai estar sempre servindo a alguém, porque a natureza do ser humano é ser servo. Antes de sermos humanos, nós somos servos. Por isso nós somos criados para servir a Deus, estar com Deus. E na hora do rompimento das relações, alguma coisa, a natureza odeia o vácuo. Alguma coisa preencheu o lugar. E aí eu sou preenchido pelo pecado, eu sou preenchido pela necessidade, ou pela vontade de me tornar independente de Deus. Eu sou preenchido por diversas circunstâncias. Eu sou preenchido pelos benefícios que o dinheiro me traz. Eu sou preenchido pelo prazer que ter poder e mandar nas pessoas conferem a mim. Eu sou preenchido por diversas coisas. Porque se eu não sou servo e não sou preenchido por Jesus, eu sou preenchido por outra coisa, porque não tem vácuo. A natureza não suporta o vácuo, ela preenche o vácuo. Então, Paulo está dizendo que Jesus ele se torna servo, e depois de se tornando servo, ele se tornou semelhante ao ser humano. Aí, quando ele se torna semelhante ao ser humano, na condição de ser humano, ele humilhou-se, ele se tornou baixo. Se Jesus é o modelo com quem eu devo seguir, é o meu objetivo, é o objetivo de Deus para a minha vida, o que eu tenho que fazer com a minha vida? Buscar me humilhar. Buscar me tornar humilde.
Parece que buscar me humilhar, parece, nossa, a pessoa foi humilhada, foi ultrajada. É depreciativo. Mas Jesus está falando que ele se humilhou. Não é depreciativo. É positivo. Porque quando você se humilha, você tira a visão da pessoa superpoderosa que pode, você se torna serva, você se torna uma pessoa vulnerável, você se torna uma pessoa amável, você se torna uma pessoa flexível, você se torna uma pessoa que pensa na necessidade do outro, você se torna uma pessoa mais parecida com Jesus. Eu sei o que você está pensando. Talvez você esteja pensando assim, cara, se eu virar isso, eu vou ser capaz de todo mundo. Passou isso na sua cabeça? Se eu me tornar assim, eu vou me tornar capaz de todo mundo. Calma aí que Jesus tem solução para isso também. Mas eu quero te mostrar o seguinte, a humildade do Evangelho, o Tim Keller fala, a essência da humildade resultante do Evangelho não é pensar em mim mesmo como se eu fosse mais, nem pensar em mim mesmo como se eu fosse menos. É pensar menos em mim. É pensar menos no que as pessoas pensam de mim. É pensar menos na minha imagem, na preocupação sobre a minha imagem. É pensar menos em mim. A humildade do Evangelho mata a necessidade que tenho de pensar em mim. Não relaciono mais cada experiência que eu passo à minha pessoa. É a liberdade do autoesquecimento, é o descanso bendito. Somente o Evangelho de Jesus, somente no Evangelho de Jesus, o veredito é dado antes do desempenho das nossas ações. Já pararam para pensar nisso? Somente Jesus te dá o veredito final antes de você fazer qualquer outra coisa. Quando você o recebe, ele diz o que para você? Tu és o meu filho amado em quem eu tenho todo prazer, estou te esperando na eternidade. Você já tem o veredito. O que você vai fazer não direciona o caminho. Agora, as experiências do ateísta, do budista, do espírita, do muçulmano, de outras experiências religiosas, fazem o quê? O seu desempenho durante a vida confere que final você vai ter. No cristianismo, não. O seu desempenho não confere o final é traçado no dia em que você o recebe. Você é marcado e você é selado. Pelo amor dele, ele diz, você é meu filho amado. Você é meu filho amado. Ponto. Então, o seu desempenho não é para ganhar a atenção de Deus. A sua imagem não é para parecer mais importante para Deus. Não, o seu desempenho é porque Ele te amou e você também o ama. E por amor, você tem um desempenho ético, você lida direito com as coisas, você faz com excelência. Por quê? Porque Ele te amou. Antes de tudo, mesmo sendo você quem você é. Percebe? O desempenho jamais alcança o veredito supremo. Por mais que você passe a vida inteira querendo ser uma boa pessoa, ajudando os pobres, tendo uma boa imagem diante da sociedade, não garante a você que você vai ser aceito por Deus. Porque o desempenho jamais garante a aceitação. A aceitação no cristianismo vem antes do desempenho. Então, o seu passado pouco importa. Os seus erros pouco importam. O que você sofreu pouco importa, no sentido de qualificar você para ser aceito por Deus ou não. Ele te aceita por causa de Jesus. No cristianismo, o veredito é que leva o desempenho. É porque eu sou amado, por isso que eu faço. E aí eu executo isso com meu cônjuge, minha casa. Às vezes a minha esposa, não vou falar o nome, para não expô-la, às vezes a minha esposa, um exemplo bobo, às vezes a minha esposa, ela pode, por exemplo, me tratar mal, vamos supor. E aí, quem com ferro fere, com ferro será ferido, não é não? Não, porque eu antes de cometer qualquer coisa boa, Jesus me amou. E por que eu não vou estender esse amor à minha esposa? Às vezes ela não está no dia bom, às vezes ela não está legal. Então, às vezes eu vou calar e vou aguentar. Por que você vai aguentar? Porque Jesus aguentou as minhas. Eu aguento. Sabe aquelas amigas implicantes? Sabe? Que é insuportável? Por que eu suporto? Porque Jesus me suportou antes. Então, está tudo bem. Eu posso perdoar, eu posso caminhar mais uma vida, eu posso amar mais, eu posso ser mais paciente. Por quê? Porque eu fui alvo de tudo isso primeiro. Aí eu posso reproduzir isso. No momento em que cremos, assim que cremos, Deus nos imputa as perfeições de Jesus. As perfeições de Jesus
são colocadas em nós. E o desempenho dele é como se fosse o nosso. Ele nos adota como filho. E nesse momento em que cremos, Deus afirma: tu és o meu filho amado em quem eu me agrado. Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Não tem mais condenação. Agora nossas ações se dão com base no veredito. Resposta ao amor. Eu faço porque eu quero. Eu faço porque eu sou amado. E por que eu posso me humilhar então? Porque Cristo se humilhou primeiro. Ele se humilhou para chamar a minha atenção. O Deus Todo-Poderoso primeiro se humilhou se tornando um homem. E veio aqui e morreu por mim. E depois disso, ele ficou andando atrás de mim durante 24 anos. Deus ficou andando atrás de mim. Me dando, abrindo portas, me mostrando caminhos, querendo chamar a minha atenção, balançando os braços, e eu às vezes dava de ombro, eu às vezes não estava nem aí, mas ele ficou atrás de mim 24 anos. Ele se humilhou para chamar minha atenção durante 24 anos. Por que eu não posso me humilhar, me tornar mais humilde? Ele se humilhou. Primeiro, Cristo esteve no tribunal e foi julgado injustamente para nos substituir. Ele recebeu a condenação que merecíamos para que não precisássemos enfrentar mais nenhum julgamento sobre nossa imagem, nenhum julgamento das pessoas. E agora nós podemos nos rebaixar, entre aspas, sem nos preocupar com a nossa identidade, porque eu me rebaixar não muda quem eu sou. Eu me tornar mais humilde não muda quem eu sou. Só tenho que pedir a Deus que me aceite por causa do que Cristo fez. Ponto. Agora vamos à questão do capacho. Você fala assim, mas se eu me tornar assim, todo mundo vai tripudiar em cima de mim? Não. Sabe por quê? Porque ele está dizendo aqui, ó, quem recebe uma dessas crianças em meu nome, está me recebendo. Mas se alguém fizer tropeçar um desses pequeninos que crê em mim, melhor seria amarrar uma pedra de moinho no pescoço e se afogar nas profundezas do mar. Ele estava falando da criança, não estava? Agora não está mais falando da criança. Essa que é a sacada de Jesus, porque ele diz assim, quem recebe uma dessas crianças? Mas qual é a resposta que ele deu anteriormente? Quem é o maior no reino? Quem se tornar humilde como uma dessa criança. Agora a criança que ele está se referindo não é mais a Elisa, que ele colocou perto dele. Agora ele está se referindo às crianças, entre aspas, que decidiram aceitar esse convite e se tornar discípulos dele como crianças. Ou seja, se tornar humildes. E ele está dizendo para essas pessoas que decidiram encarar esse processo. Olha, quem recebe uma dessas crianças, esses meus discípulos, em meu nome está me recebendo, porque eles me carregam junto deles. Mas quem fizer tropeçar, quem tirar proveito desses meus pequeninos é uma forma rabínica de se referir aos seus discípulos. Ele está dizendo, eu sou pelos meus pequeninos. Você não precisa se preocupar em se tornar capacho, porque eu sou por você. Porque ninguém vai ficar tirando farinha contigo, espizinhando você. Eu sou por você. Fique tranquilo. Eu protejo você. Eu cuido de você. Pode se tornar humilde, porque eu estou na sua retaguarda. Eu cuido. Percebe a segurança? E o negócio piora, cara. O negócio piora. Então, primeiramente, eu tenho que ter na minha mente que eu preciso me tornar mais parecido com Jesus. Esse é o alvo da minha vida. E em segundo, nesse processo, não seja pedra de tropeço para ninguém. Então, o que ele está dizendo? Ele está dizendo para as relações dentro da comunidade e fora. Então, se você perceber que alguém dentro da comunidade está copiando o exemplo de Jesus, se tornando humilde, não tire vantagem dela. Não tire vantagem dela. Seja humilde também, mas não tire vantagem dessa pessoa. Não faça isso. Porque se você fizer isso, Jesus é por ela. Percebe? Faz sentido? Como é que ele está fechando as circunstâncias e dando segurança para a gente poder ser humilde? Então vamos caminhar para o final. A outra parte do texto diz assim, ai do mundo, por causa das coisas que fazem tropeçar. É inevitável, sempre vai ter um miserável que vai tentar usar a gente, que vai tentar tirar vantagem da gente, que vai fazer um dos pequeninos tropeçar. É inevitável que tais coisas aconteçam, sempre acontecem. Mas, ai daquele por meio de quem elas acontecem. Ai daquele que for pedra de tropeço. Se a sua mão ou o seu pé o fizer tropeçar, agora ele está falando para as pedras de tropeço. Está falando para as circunstâncias.
Olha só, se a sua mão ou seu pé te fizer tropeçar, corte e jogue fora. É melhor entrar na vida mutilado ou aleijado do que tendo as duas mãos ou os dois pés e ser lançado no fogo eterno. E se o seu olho fizer tropeçar, arranque e jogue fora. É melhor entrar na vida caolho do que ser lançado com as duas vistas no fogo do inferno. Então, o que ele está dizendo para nós? Assuma um compromisso radical. Você quer ser igual a Jesus? Você entendeu o chamado, que o chamado é para ser parecido com Jesus? Então, assuma um compromisso radical. É hora de você verificar o que está atrapalhando a sua caminhada com Deus e se livrar. Se comprometer com Deus e romper com hábitos, romper com pessoas, romper com comportamentos, romper com maneiras de pensar e etc. Você tem que tomar uma decisão. É melhor você entrar no reino sem isso do que ser lançado no fogo com isso. Ele não está falando para você cortar a mão, arrancar o olho, nada disso. É uma metáfora que ele está usando. E ele está dizendo, seja radical. Se você não for radical, você não vai entrar no reino. Você tem comportamento, você tem pessoas, você tem hábitos que são descaradamente promotores da desconexão com Deus na sua vida. Você tem hábitos, circunstâncias, coisas que você cultiva que são notórios, que vão separar você do caminho de Deus. Arranque isso fora. Corte relações. Tome uma postura radical. Aprenda a ser como Jesus, porque Ele é seu guarda-costas. Mas Ele diz, para de meio termo. Vamos viver de verdade. Na comunidade, não seja pedra de tropeço para o seu irmão. Não abuse do seu irmão. Não faça a eles tropeçarem. E é interessante que Jesus fala de pé, mão e olho, né? E o pé geralmente representa os caminhos. A mão representa a sua ação. E o olho, a Bíblia até fala que o olho é a candeia do corpo, representa a direção ou o coração. Então Jesus está querendo que você, cara, tem que sarar os seus caminhos, tem que sarar suas ações, tem que sarar sua direção e seu coração. Tem que ser sarado. E eu encerro com um texto de Tiago, na Bíblia Mensagem. Olha o que ele diz. Pois ele mesmo diz, tenho muito ciúme de quem amo. A verdade é que o amor de Deus é simplesmente incomparável. E Deus ainda acrescenta, eu condeno o coração orgulhoso, mas a minha graça abençoa o coração humilde. A graça dele abençoa o coração humilde. Se você decidir se tornar uma pessoa humilde, a semelhança de Jesus, fique tranquilo. A bênção de Deus estará sobre você. Ele abençoa o coração humilde e Ele é o seu guarda-costas. Ninguém vai fazer você de capacho, ninguém vai ficar usando e abusando de você. Ele é o seu protetor e Ele te guarda. Então você pode, com tranquilidade, se tornar aquilo que você nasceu para ser. Podemos buscar ser humilde sem perder nossa identidade. E eu termino com uma pergunta. Quem é quem? Ou melhor, quem é você? Quem é você? Vamos orar. Deus amado, Deus querido, em nome de Jesus, conserva-nos no caminho que devemos andar. Trabalhe no nosso coração, na nossa vida, de tal maneira que a gente entenda os teus propósitos, que a gente entenda os seus caminhos e que a gente viva sem medo. Viva uma identidade pautada no Senhor. Viva a humildade. Viva da forma que o Senhor desenhou para a gente viver, porque é a melhor maneira. Ajuda a gente a vencer as lutas do nosso coração e ajuda a gente a praticar a humildade. Em nome de Jesus. Amém.